Olá, tá no ar mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Eu sou a Bianca Alvarenga e a nossa conversa hoje é sobre a nova regra que vai reger as contas públicas do Brasil. Na semana passada, o texto do projeto de lei do novo regime fiscal foi apresentado pelo relator e a urgência para votação foi aprovada. Nos próximos dias, então, o Brasil vai ganhar um novo arcabouço fiscal. Vale a pena entender isso porque o arcabouço fiscal, no final das contas, é o conjunto de regras que garantem a estabilidade macroeconômica. Você pode até achar que isso não tem a ver com o nosso dia a dia, mas o controle das contas do governo é fundamental, por exemplo, para que os preços não subam de forma descontrolada, para que os juros sejam baixos. Então, hoje a gente convida você a entender as regras que o governo vai ter que seguir e a refletir sobre a dívida pública brasileira. A gente também vai falar da nova política de preços da Petrobras, da atividade econômica na China e da questão do teto da dívida americana, que continua a ser um grande tema nos Estados Unidos. E de Nova York, a Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, conta o que chamou a atenção dos investidores nos últimos dias. Hoje é 22 de maio. Vamos lá? O arcabouço fiscal brasileiro vai estrear nesta semana um novo capítulo. No lugar do teto de gastos, que travava as despesas segundo os gastos do ano anterior mais a inflação, o Brasil vai ter o que foi batizado como regime fiscal sustentável, um regime que vai vincular o crescimento das despesas do governo às receitas que ele obtém. O texto final desse regime ainda depende da aprovação do Congresso, prevista para esta semana. Então, dependendo do dia em que você ouvir esse episódio, pode ser que o texto já tenha sido aprovado e pode ser que ele tenha recebido algumas emendas. Mas, de qualquer forma, a expectativa é que não haja mudanças significativas. Aqui nessa conversa, a gente vai direcionar o nosso olhar para os trechos do texto que são novidade em relação ao documento entregue pelo governo à Câmara dos Deputados em abril. E eu vou destacar aqui 4 alterações. A primeira tem a ver com o ponto de partida dos gastos. O texto original do projeto tinha estabelecido que o crescimento anual dos gastos ficaria limitado a 70% do crescimento da arrecadação dos 12 meses terminados em junho do ano anterior. Na versão do projeto apresentada na semana passada, essa regra permaneceu, mas para valer só de 2025 em diante. A ideia para o ano que vem é permitir que a despesa cresça 2,5% em relação às despesas de 2023, que é o limite proposto. E importante, seria, como determinado no projeto, um crescimento real, ou seja, o gasto subiria 2,5% mais a variação da inflação. Então, se o IPCA for de 6% no ano, que é a nossa projeção, a despesa avançaria 8,5%. Isso significa que a gente já vai partir de uma base de gastos maior do que a maioria dos analistas esperava. O segundo ponto tem relação com o descumprimento da meta de resultado primário. Só para relembrar, nesse novo regime, existem metas para o resultado primário, que nada mais é do que a arrecadação menos as despesas do governo. Para o ano que vem, por exemplo, a meta é chegar a um valor equivalente a 0% do PIB. Em 2025, a meta é de 0,5%. Se essas metas não forem atingidas, os chamados gatilhos vão ser acionados. De acordo com o texto da semana passada, ficam proibidas, por exemplo, a criação de cargos que impliquem aumento de despesas e a criação ou aumento de auxílios. Na nossa visão, essas proibições são positivas, já que elas vão na direção de limitar o crescimento descontrolado da dívida. Mas, por outro lado, o texto diz que o governo pode propor ao Congresso a suspensão parcial ou a retirada das vedações, isso sob certas condições. A terceira coisa que a gente destaca no texto é a inclusão da contenção obrigatória dos gastos. A gente sabe que é dever do governo reavaliar os gastos públicos de 2 em 2 meses, e em caso de números ruins, é preciso segurar as despesas. Só que no texto original, o de abril, falava-se em contingenciamento opcional para esses casos. Agora fica determinado o contingenciamento obrigatório. Se o governo não alcançar as metas de resultado primário, ele vai ter que controlar as despesas. Se ele não conseguir cumprir a meta nem controlar os gastos, ele vai estar, sim, infringindo a lei. O último e quarto ponto que eu destaco é a inclusão de despesas importantes dentro do limite de gastos. Na proposta apresentada na semana passada, as despesas direcionadas, por exemplo, ao Fundeb, que é o Fundo Voltado para a Educação Básica, as despesas direcionadas ao piso salarial para profissionais da enfermagem e os gastos com injeção de capital em estatais passaram a ficar dentro do limite de gastos.
Essa regra, sob a ótica da sustentabilidade das contas públicas, é positiva, porque ela reduz a chance de um aumento de gastos em alguma dessas frentes resultar num aumento vertiginoso da dívida. No nosso entendimento, ao impor limites às despesas e buscar o caminho para o superávit primário, o novo regime fiscal vai, sem dúvida, na direção certa. Mas será ele suficiente para interromper a escalada da dívida pública brasileira? A gente sabe que a fama do Brasil de país gastador não é à toa e nem é nova, né? Os dados mostram que os gastos do governo federal em termos reais, ou seja, descontada a inflação, mais do que dobraram entre 2001 e 2015. Nos anos seguintes, com o teto de gastos, houve estabilização. Mas depois de 2021, as despesas voltaram a aumentar no Brasil em ritmo acelerado. Se a gente considerar esse novo marco fiscal e os gastos contratados com as propostas de emenda à Constituição do último ano, que foram a PEC da transição, a PEC dos benefícios, a PEC dos precatórios, se a gente considerar os gastos em todos esses cenários, o crescimento das despesas do governo, na nossa projeção, vai crescer cerca de 300 bilhões de reais entre 2021 e 2024. O maior desafio do novo arcabouço está na arrecadação, que precisa ser elevado para o país chegar ao superávit primário já em 2025. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fala, por exemplo, em rediscutir benefícios tributários para recuperar receita, uma medida que a gente vê com bons olhos, como a gente já falou aqui em outros episódios. O Haddad também já mencionou a taxação de apostas eletrônicas e a tributação de empresas que faturam no Brasil e pagam impostos no exterior. Mesmo assim, apesar dos esforços do novo regime fiscal, a nossa expectativa é de que a dívida brasileira continue subindo. Bom, tudo isso que falamos agora faz parte dos requisitos do novo arcabouço. E você já deve ter notado que não é uma regra simples de fácil compreensão, né? Esse é justamente o ponto de análise da Cláudia Moreno, que é Head de Brasil da equipe econômica do C6 Bank. Vamos ouvi-la. Bianca, quando o assunto é regra fiscal, o ideal é que ela seja clara, simples de ser executada, previsível e impositiva. Esses atributos são fundamentais para que o conjunto de normas seja percebido pelos investidores como crível. Afinal de contas, é isso que o investidor quer: ver que a trajetória da dívida brasileira é sustentável e que não há risco de obter menores rendimentos ao emprestar dinheiro para o governo. A regra do teto de gastos era simples. Ela permitia que o total de despesas do governo crescesse junto com a inflação. Ou seja, na prática, essa lei determinava que, em termos reais, os gastos precisavam ficar estáveis ao longo do tempo. Veja que, como o PIB real tende a crescer ao longo do tempo, os gastos como proporção do PIB tendem a cair. Isso era muito positivo. A regra que está sendo proposta hoje é bem mais complexa. Ela depende de vários parâmetros, do quanto o governo arrecada em termos reais, já considerando a exclusão de algumas receitas, se consegue ou não cumprir o resultado primário, e os gatilhos, no caso de descumprimento da meta de resultado primário, podem perder efeito. Por quê? Porque o presidente da República pode pedir ao Congresso que as restrições impostas pelo gatilho não sejam aplicadas, como você já explicou. A gente poderia dizer, inclusive, que a complexidade da regra aumenta o custo do Brasil. É um custo para nós, analistas econômicos, por exemplo, entender os detalhes da regra para conseguir projetar os dados fiscais e analisar o balanço de riscos. É um custo para o empresário que pode não entender com clareza a regra e questionar a sustentabilidade da dívida pública. E como eu disse no início da minha fala, é um custo para o investidor que pode desconfiar do retorno que ele vai ou não obter com o investimento que ele fez. A gente sabe que incertezas fiscais afastam os dólares do país, o que não ajuda o câmbio e faz a inflação subir. O que eu quero dizer com tudo isso? A regra que está para ser aprovada vai na direção certa, como você falou, Bianca. Ela estabelece resultados primários crescentes ao longo do tempo. Caso isso ocorra, vai ser uma boa notícia. Mas existem 2 pontos de atenção. Primeiro, existe uma dependência muito grande de aumento de arrecadação e não está claro se esses ganhos vão se materializar. Segundo, reforçando, a complexidade embutida nesse novo arcabouço não ajuda na nossa visão. Agora o assunto é combustíveis. Na semana passada, a Petrobras anunciou uma mudança na sua política de preços para os combustíveis vendidos no mercado doméstico. Eu estou falando aqui da gasolina, do diesel e do gás de cozinha, por exemplo. Em um comunicado, a Petrobras afirmou que a nova estratégia comercial vai evitar o repasse da volatilidade das cotações internacionais e da taxa de câmbio para os preços internos.
Bom, ainda é difícil saber o que isso vai significar para os preços na prática, para o preço na bomba, no posto, no longo prazo. O que a gente já viu agora foi que a Petrobras cortou em 12% o preço da gasolina e do diesel e cortou em 21% o preço do gás de cozinha. O que isso significa para a inflação? Essa medida de agora reduz em cerca de 0,4 ponto percentual a inflação do ano, mas boa parte dessa redução já estava prevista no nosso cenário. Com base nas informações divulgadas até aqui, a gente acredita que esse corte de preços e a nova estratégia comercial da Petrobras não mudam as projeções para a inflação em 2023. É importante lembrar que existe a previsão de retomada da cobrança integral do PIS/COFINS sobre a gasolina e o etanol a partir de julho. Esse é um fato que, no nosso cálculo, vai acrescentar 0,35 ponto percentual na inflação deste ano. Com tudo isso, projetamos um IPCA de 6% ao final do ano ainda. Falando agora de China, olha, depois de um primeiro trimestre surpreendente, com uma forte recuperação da atividade, graças ao fim das medidas restritivas de Covid-0, a economia chinesa parece ter perdido força. Os dados de abril mostraram um crescimento abaixo do esperado, sinal de que o segundo trimestre pode ser morno. As vendas do varejo chinês avançaram 18% em relação ao mesmo período de 2022. Pode parecer bom, né? Mas o dado ficou abaixo da expectativa dos analistas, que previam um crescimento de 20%. Na indústria, a alta da produção foi de 5% em relação a abril do ano passado, enquanto os analistas esperavam quase o dobro disso, em torno de 11%. São números altos, sim, mas vale dizer que a base de comparação é fraca, uma vez que, lembrando, nessa mesma época do ano passado, cidades como Xangai enfrentavam medidas de lockdown para conter os casos de coronavírus. Diante desses resultados decepcionantes de abril, muitos analistas estão revisando para baixo as expectativas para o PIB da China em 2023. Ainda assim, a previsão é que a economia chinesa cresça acima da meta do governo, que é de cerca de 5%. Agora, falando da questão da dívida americana. As discussões sobre o aumento do teto da dívida nos Estados Unidos continuam. Quem ouviu a última edição do Macro Review teve um bom panorama do assunto. Bom, e o que a gente tem de novo nesse tema? Nos últimos dias, os interlocutores do presidente Joe Biden foram escalados para conduzir as negociações com a equipe de Kevin McCarthy, que é o porta-voz da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, casa que tem maioria republicana. O objetivo das conversas é chegar a um acordo e levar a proposta mais viável para a votação do Congresso e, assim, ampliar o limite do endividamento do governo. Mas o impasse continua. O Biden deve se encontrar nesta segunda-feira com o McCarthy para tentar avançar nas negociações. Segundo estimativas da secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, o governo pode ficar sem recursos para pagar suas obrigações financeiras já a partir de 1º de junho. Ou seja, a gente está falando aqui de um prazo que vence em curtíssimos 10 dias. Em um cenário extremo, poderia faltar dinheiro até mesmo para honrar os títulos da dívida pública americana, um processo que é chamado de default. Um default assim nunca aconteceu na história dos Estados Unidos e pode ter efeitos profundos sobre a economia. Segundo estimativas da Casa Branca, um impasse longo que levasse o governo a um default duradouro poderia causar um fechamento de mais de 8 milhões de vagas de emprego e uma contração de 6% no PIB. A gente vai falar mais desse assunto no próximo bloco com a Gabriela Santos, que é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Fica por aqui, eu já volto logo depois do recado da Larissa. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir, youtube.com/c6bankoficial. Acho que vocês vão gostar. De volta, agora passamos para o quadro Mercados Globais, sessão que a gente apresenta aqui no Macro Review uma vez a cada 15 dias. A Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management, vem aqui para analisar o movimento dos mercados lá fora. Direto de Nova York, ela retoma o tema da negociação do teto da dívida americana para explicar melhor por que esse assunto está no radar dos investidores nos Estados Unidos. Vamos ouvi-la então.
Semana passada, toda a atenção esteve na discussão do teto da dívida nos Estados Unidos. O teto da dívida foi atingido nos Estados Unidos no começo de janeiro e, desde então, o Tesouro Americano tem utilizado medidas extraordinárias para continuar a pagar as suas obrigações, incluindo a sua dívida. O Tesouro Americano vem falando que 1º de junho já é possível acabar o dinheiro, o espaço nessas medidas extraordinárias, e aí seria possível ter um default na dívida americana caso o Congresso americano não aumente ou suspende o teto da dívida. A Gabriela também explicou que, embora as conversas estejam acontecendo, o mercado já sente os efeitos do impasse político sobre a dívida. Por exemplo, o rendimento dos títulos do Tesouro Americano aumentou nas últimas semanas. E o que isso significa? Significa que, por causa da chance de não pagamento da dívida, o governo dos Estados Unidos está pagando mais caro para se financiar, para negociar os títulos da dívida pública no mercado. Embora poucos brasileiros investam diretamente nesses títulos, esse indicador é um bom termômetro de como os investidores estão encarando esse risco de default. A Gabriela falou sobre isso também. Já temos visto esse impacto na curva de Tesouro Americano, com a dívida vencendo em 1º de junho e meados de junho, tendo um yield, um rendimento de 5,4%, versus a dívida vencendo antes ou depois, tendo um rendimento inferior. É realmente um problema muito único dos Estados Unidos, porque é realmente uma discussão sobre a vontade de pagar a dívida, não a habilidade de pagar a dívida, ou seja, puramente um problema político. E, como todo problema político, é no campo do diálogo entre os partidos que a solução deve surgir. E como a gente falou há pouco, o próprio presidente Joe Biden entrou nas negociações para tentar chegar a um consenso. A Gabriela explica que isso, por si só, já trouxe uma dose de otimismo para os mercados na semana passada. Nos Estados Unidos, na história, já elevaram o teto da dívida quase 100 vezes, então é muito provável que isso acabe acontecendo também. Semana passada, tivemos mais entusiasmo no mercado de que isso de fato aconteça logo, com discussões melhores entre os líderes do Congresso americano e o presidente Biden para fazerem alguns cortes nos gastos para conseguir ter essa elevação ou até suspensão do teto da dívida. Com isso, tivemos uma certa alívio nos mercados, com especialmente os mercados acionários respondendo bem a essa melhora nas discussões, os mercados americanos subindo quase 2% semana passada. Falando ainda em otimismo, mas mudando um pouco o assunto, a Gabriela também analisou o entusiasmo dos investidores com um setor que está avançando meio que à revelia da questão da dívida e da própria preocupação com uma possível recessão nos Estados Unidos. Parece que o mercado não necessariamente segue a cartilha da visão macro, né? Vamos ouvir, então. Outro item muito importante de discutir é também que muita atenção está na situação cíclica macro dos Estados Unidos, recessão ou não, e ainda não temos confirmação de um lado ou não. Mas os mercados americanos têm muita exposição a um tema muito mais estrutural, que é tecnologia. E temos visto muito entusiasmo relacionado a, especialmente, inteligência artificial. E isso tem levado ao desempenho de 10% do mercado americano esse ano, especialmente as companhias mais relacionadas à inteligência artificial têm subido quase 50% esse ano. Vale uma lembrança, então, de que, às vezes, os mercados não são a mesma coisa que a economia. Existem outros temas mais interessantes e mais de longo prazo que valem a pena serem considerados. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, sai o índice de gerentes de compras de maio dos Estados Unidos, da zona do euro e do Reino Unido.
Nossa expectativa é de que os dados continuem indicando o crescimento moderado da atividade econômica dessas regiões. Já na quinta-feira, sai o IPCA 15, a prévia da inflação brasileira de maio. A gente espera uma elevação de cerca de 0,65% no mês, com alta em todos os 9 grupos que compõem o índice. E na sexta-feira, encerrando a semana, é divulgado o Índice de Preços de Gastos com Consumo, o PCI, do mês de abril nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação continue pressionado em razão dos preços de serviços em território americano. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você está me ouvindo no Spotify, eu te convido a contar o que achou desse episódio na caixa de perguntas. Você vai ver que tem um botão de responder debaixo da descrição do episódio. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andrea. A divulgação nas redes sociais fica com a Karina Campos e a Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificada. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!